Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá dar início a mais uma videoaula, certo? Essa videoaula é direcionada à disciplina Contabilidade Aplicada, certo? Basicamente são os conceitos iniciais da disciplina. Bom, então, contabilidade é a ciência que possibilita, por meio das suas técnicas, o controle permanente do patrimônio das empresas. Então, o patrimônio dela é o conjunto dos bens, direitos e obrigações, certo? Incluindo aí também o patrimônio líquido, beleza? Então, quais são as funções da contabilidade? Assim como na administração existe o planejar, organizar, dirigir e controlar, na contabilidade também tem registrar, organizar, demonstrar, analisar e acompanhar. Esse slide, essas funções da contabilidade, é importante que vocês tenham anotados no caderno de vocês, tá ok? Dentre as diversas técnicas contábeis, de uma maneira geral, vocês vão ouvir falar em escrituração, certo? Escrituração contábil, análise contábil, demonstrações contábeis e auditoria contábil, certo? E nessa ordem existe a questão da complexidade. A escrituração é algo mais simples, mais superficial, análise de fato de documentos e tal. Depois análise, demonstrações contábeis e por último auditoria. Então entendo que a auditoria é aquela técnica contábil mais bem elaborada, mais completa. Então é o campo de aplicação da contabilidade é no ambiente das empresas, certo? Necessidade de controlar qualquer tipo de bem. Então, quando existe algum bem, algum patrimônio, certo? Então, existe contabilidade. Onde existe dinheiro, existe contabilidade. E aí, é uma pergunta que é possível da gente estar fazendo. A contabilidade ela se aplica na nossa vida pessoal? A resposta é sim. Existe a contabilidade das pessoas físicas, certo? Quando a pessoa ela simplesmente controla os seus gastos ao longo do mês, ela está fazendo contabilidade. E a contabilidade ela é aplicável só a grandes empresas? Não. A contabilidade é aplicável tanto a grandes e a pequenas empresas, pois as empresas elas são obrigadas a prestar contas com os órgãos governamentais, como a Cefaz, como a Receita Federal, como a Prefeitura também, certo? E essa prestação de contas é no sentido de informar que a empresa está pagando os seus impostos, os seus tributos, ok? Então, antigamente, as empresas elas não tinham nenhum tipo de controle, não pagavam contador, não fazia nada disso. Hoje em dia, é cada vez mais comum você chegar numa empresa, numa bodeguinha que seja, e lá já tem um computador com um programa, certo? Conectado à internet, onde tudo que a pessoa vende é registrado lá no computador. Certo? Isso é uma obrigação, inclusive, passível de multa. Aí qual a diferença de pessoa jurídica para pessoa física? As jurídicas são as empresas constituídas e as físicas são as pessoas. Tanto que é diferente o empresário da empresa, certo? O patrimônio do empresário é um e o patrimônio da empresa é outro, é diferente. São entidades diferentes. Ó, atenção à nomenclatura que eu estou utilizando. Entidade. Não é entidade de fantasma, nada do tipo não, certo? Entidade é empresa, é um ente, ok? Então, as entidades econômico-administrativas, como eu acabei de falar, certo? Então, a contabilidade ela é dividida em vários ramos, com base, inclusive, na área da economia mais específica. Então, por exemplo, se eu falo a contabilidade de uma fazenda, de uma agroindústria, eu estou falando da contabilidade rural. Se eu falo de uma construtora, contabilidade na construção civil. Se eu falo com relação a organismos ambientais ou empresas que fazem algum tipo de trabalho com o meio ambiente, contabilidade ambiental. É aplicada ao comércio, contabilidade comercial. Os bancos, de maneira geral, contabilidade das
instituições financeiras. E por aí vai. Aí eu vejo a pergunta: qual a diferença de empresas para instituições? Empresas geralmente são pessoas jurídicas de direito privado e as instituições são entidades, certo, de direito público. Então, por exemplo, uma prefeitura, um sindicato, uma associação, a nomenclatura mais usual seria instituição. Então, a contabilidade ela pode ser dividida em duas áreas distintas, mas complementares. Cada vez mais elas estão próximas, que é a contabilidade pública, que é onde é feito o registro e o estudo de fatos e atos administrativos. Próximas aulas veremos a diferença de fatos e atos das pessoas de direito público, visando a demonstração do patrimônio público federal, estadual, municipal ou autárquica. Lembrando, federal é a União, Brasil, estadual são os estados, Ceará, municipal, a montada, por exemplo, e autárquica, por exemplo, o SAI. O SAI é uma autarquia responsável pelo que? Abastecimento de água no município de Amontada. Beleza? E a contabilidade privada, controle do patrimônio das entidades particulares, certo? São as empresas de maneira geral, basicamente aqui instituições públicas e aqui são empresas privadas, certo? Efetuando registro dos atos e fatos administrativos, visando o levantamento de demonstrações contábeis aos usuários. Quem seriam esses usuários? O próprio empresário, acionistas, o governo, certo? Quem necessitar, ok? Algum tipo de investidor. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido a aula. Em um momento específico no Meet nós vamos estar tirando dúvida e eu vou estar repetindo com alguns outros detalhes essa aula. Até mais, fiquem com Deus.